E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aí do nosso curso de gestão empresarial. Mais uma semana aí de atividades, não é isso? Gente, na aula passada nós vimos a respeito das horas extras, né? Só uma situação aqui. Essa aqui é a turma de gestão empresarial do Embu-Guaçu, turma de sábado das 12 horas, do meio-dia às 14 horas, não é isso? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aí, tá? Nas atividades. Nós vamos falar a respeito. Deixa eu arrumar aqui a câmera para vocês. Nós vamos falar aqui a respeito do quê? Do trabalho noturno, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho noturno, mas assim, eu quero deixar bem claro que essa questão de trabalho noturno existe uma lei maior, óbvio, que vai falar a respeito do trabalho noturno. Entretanto, pessoal, a gente não pode esquecer que cada área, cada segmento, ele tem as suas adaptações. Então, assim, pode ser que exista uma lei maior, tá? Entretanto, para cada área, para cada profissão, existe o quê? Uma adaptação, né? E essa adaptação, a gente precisa estudar dentro de cada área, tá? Então, assim, acaba sendo um assunto um pouco mais amplo, certo? E aí, os estudos, eles têm que ser feitos de maneira dividida, segmentada, a ponto que você consiga compreender cada área na sua especificidade, tá bom? Então, por isso que eu vou falar aqui, eu vou me prender um pouco mais do que está escrito na apostila mesmo, tá? E aí, se surgirem dúvidas, alguma coisa assim, aí a gente faz eu posso fazer esses atendimentos mais individualizado com o aluno, tá? E se for algo assim de maior notoriedade, eu posso passar para vocês, ok? Bom, gente, trabalho noturno, né? O que a gente vai falar sobre trabalho noturno? De maneira geral, tá? De maneira geral, o trabalho noturno, ele é executado entre as 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Então, isso aí é considerado como trabalho noturno, tá bom? Ou seja, trabalho durante a noite, tá? Ou madrugada, no caso também. A hora noturna é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos, tá? Então, a hora de trabalho, por exemplo, a nossa hora relógio é 60 minutos, tá? Só que dentro da jornada aí de horário noturno, né? O que vai acontecer? Dentro dessa jornada de horário noturno, ele acaba sendo ele é feito de maneira diferente, tá? Ele tem o período de 52 minutos e 30 segundos, tá? Lembre-se, por exemplo, um professor mesmo, o horário noturno dele, dependendo da rede, pode ser de 45 minutos, tá? 45 minutos. Tem lugares que é de 50 minutos. Já vi casos de 1 hora também, tá? 1 hora, 60 minutos, hora relógio mesmo. Então, por isso que esse é um assunto que ele é muito amplo, ele traz assim várias visões a respeito dele, que a gente precisa de fato analisar o que? Caso a caso, tá bom? Mas de maneira geral eu vou seguir na apostila, tá? No trabalho rural, o horário noturno é diferenciado no trabalho em lavouras e na pecuária. Por exemplo, lavoura das 21 horas às 5 horas, olha só, tá vendo? E pecuária das 20 horas às 4 horas das 4 horas da manhã do dia seguinte. Então, ó, vocês entendem que o próprio livro, né, a própria apostila já vem trazendo essas informações para nós já, tá? No trabalho rural, já li isso aqui. Adicional noturno, no mínimo de 20% sobre hora normal para os arquitetos, químicos de nível superior, agrônomos e veterinários. Adicional de 35% sobre a hora normal. Gente, então assim, o que a gente pode pensar a respeito disso aí? A gente pode entender que
essa questão do adicional aí, do horário noturno, tem muito a ver também com questão de onde a pessoa trabalha, o segmento, enfim, se é uma situação insalubre, tá? Que a gente já estudou o que é insalubridade aqui dentro do curso, tá? Então, assim, a gente precisa sempre analisar, averiguar o quê? Que cada caso é um caso, tá bom? Ok. E aí, nós temos aí trabalho noturno do advogado. Olha só que interessante. Vai das 20 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, com 25% de adicional, tá? O menor ele não pode fazer hora noturna, tá? Então o trabalhador menor que já está aí registrado, trabalha numa empresa, seja ela qual for, seja independente de qualquer tipo tipo de contrato, né, que nós estudamos aqui no curso também, os tipos de contrato, de contratação. Então nós vimos o quê? Que o menor ele não vai poder fazer esse horário noturno, tá? O menor ele só pode, menor de 18 anos, ele só pode trabalhar no período diurno, ok? Ok, vamos continuar aqui, ó. Observação: consultar o sindicato da categoria. Olha só, o que eu falei para vocês. Consultar o sindicato da categoria sobre os adicionais, pois podem variar de uma para outra. E é exatamente isso. Por exemplo, um professor, eu falo muito de professor porque é minha área, né? Eu tenho eu trabalho em outros lugares, né? Então, assim, por exemplo, um professor, o horário noturno dele começa às 19 horas, tá? E vai até às 23, certo? E a hora desse professor é 50 minutos, tá? Ou 45 minutos, dependendo do lugar no qual ele trabalha, tá? De acordo com o regime de trabalho ao qual ele foi contratado, tá bom? Mas é isso, tá? Continuando. Então, o sindicato de cada área, tá? O sindicato de cada categoria que vai ter as melhores informações a respeito de quando que é computado, a partir de que horário é considerado o que? Horário noturno, tá? Muito bem. Continuando aqui, ó, observação. Alteração do horário de trabalho noturno para diurno, ok? Então, assim, consequência, o Tribunal do Trabalho, expressando seu posicionamento a respeito, esclareceu que a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno, ok? Então, assim, o trabalho noturno não obedece a uma agenda específica, devendo ser pago juntamente com o salário, com os acréscimos definidos no subitem anterior. Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela trabalha no horário noturno, esse valor já vai ser pago junto o quê? No salário desse funcionário. Por exemplo, a gente viu aqui, advogado ganha 25%, professor ganha 30% adicional noturno, tá? Ele ganha 30% acima da hora dele. Então, olha só, da hora trabalhada, obviamente, tá? Então, assim, se você trabalha aí como assim da hora trabalhada, professor? Por exemplo, se você trabalha das 2 às 10, você não vai receber 8 horas de trabalho noturno. Você vai receber trabalho noturno a partir do momento que ele é considerado como horário noturno. Então, por exemplo, o sindicato estabeleceu ali para aquela categoria que o horário noturno é a partir das 19. Só que a pessoa entrou às 2. Então, ele vai trabalhar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até as 7 não é considerado horário noturno. Vai ser considerado horário noturno a partir das 7. Então, vai ser 8, 9, 10. 3 horas de horário noturno, tá? Então, ele vai ganhar os 30% adicional no salário dele em cima dessas 3 horas. Não das 8 horas diárias. A não ser que esse trabalhador, ele trabalhe à noite.
Então aí sim, se o período dele que ele pegar de trabalho, exemplo, corresponde às 8 horas como trabalho noturno, ele vai receber esse adicional aí em cima desse horário cheio, desse período cheio dele, tá? Então que isso fique bem claro para vocês, tá bom? Ok, o trabalho noturno, então não obedece uma agenda específica, devendo ser pago como a que a gente comentou aqui agora, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho, então acho que o trabalho noturno é mais ou menos isso que eu passei para vocês, tá? Essa situação aí que eu passei para vocês, ele é uma questão assim importante de a gente compreender, da gente entender, de a gente não só entender, mas a gente respeitar esse trabalho noturno, né, esses horários, como empresa. Aqui eu citei Tribunal do Trabalho, né, mas a gente sabe que hoje no Brasil essa questão de legislação para o empregador acabou tendo um pouco mais assim uma flexibilização, tá, do ponto de vista propriamente dito de próprios empresários mesmo, tá? Então assim, hoje em dia os funcionários estão, conforme vai passando essas novas reformas, eles vão tendo menos direitos, tá bom? Ele vai arcar mais com como eu posso dizer assim, com todas as suas dificuldades aí, ok? Bom, então a gente falou sobre o item 4.5, trabalho noturno, tá? Agora nós vamos falar no 4.6, hora extra alimentação. Essa hora extra alimentação, pessoal, ela é interessantíssima.